Continuando, vamos ver o que representa os feixes de luz. O que são os feixes de luz? Feixes de luz são um conjunto de infinitos raios de luz, onde o feixe luminoso pode ser. Aí a gente tem os exemplos aí. Vamos à letra A. Cônico convergente, ou seja, feixe de luz chamado convergente. Ele vem de direções, diferentes, e eles vão se propagar até se encontrarem. Quando eles se encontrarem, eles vão se encontrar aqui no vértice, tá? Ou seja, eles vão se propagando, vêm de várias direções, os raios de luz, e vão convergir para um único ponto, tá? É isso que acontece, por exemplo, com a lupa. Aquela lupa de lente de aumento, os raios de luz vão chegar na lupa e a lupa ela vai focar, ela vai direcionar todo aquele raio de luz que chega para um único ponto. Ou seja, esse feixe, de luz, ele é chamado convergente, porque ele vai convergir para um único ponto, tá? Então esse aí é o feixe de luz chamado convergente, ele vai convergir para um único ponto, um vértice, tá? Ou um foco, o encontro dos raios de luz. E aqui eu tenho na letra B, eu tenho o feixe de luz divergente, ou seja, os raios luminosos eles vão divergir. Aqui a gente tem um exemplo. Os raios de luz vão sair do único ponto e eles vão divergir, eles vão se propagar em várias direções, tá? Então esse tipo de feixe de luz ele é chamado de divergente. Aí a gente tem um exemplo aí, por exemplo, o farol do carro, aonde sai a luz de um único ponto e ela vai divergir em várias direções. Letra C. Feixe de luz paralelos, tá? Ou seja, eles vão manter a direção de propagação. Ela não tem desvio, ela não converge, ela não diverge, ela mantém, tá? Do início ao fim a sua forma de propagação, certo? Então aqui a gente tem o exemplo de um holofote, onde a luz sai em paralelo umas às outras, tá? E elas vão ser mantidas dessa forma. Então esse feixe de luz chamado de paralelos, tá? Feixe de luz paralelos, aonde os feixes de luz ou o raio de luz eles estão um ao lado do outro, paralelamente, tá? O exemplo também a gente tem é o laser. O laser ele emite, raios de luz uns paralelos aos outros, tá? É mais um exemplo. Continuando aqui, o ponto 4 aqui. Fontes de luz. São corpos que podem ser vistos, que emitem luz, e podem ser de dois tipos. Vamos ver o primeiro tipo. Por exemplo, o primeiro tipo é corpos luminosos ou fonte primária. São corpos que possuem luz própria. Por exemplo, o sol, uma lâmpada, uma vela acesa, e etc. Ou seja, são corpos, são fontes que produzem luz própria, tá? Exemplo aí, vários na natureza, estrela também produz luz própria. E os corpos iluminados ou fonte de luz secundária. São corpos que não possuem luz própria, tá? Eles não emitem luzes. Exemplo, a lua, a roupa, a folha de caderno e etc. São aqueles corpos que não vão emitir nenhum tipo de luz. Por exemplo, a lua. Você vê a lua, né? Mas a lua, ela não está emitindo luz. Ela apenas acontece o fenômeno da reflexão. Ela reflete a luz do sol. Então, quando você enxerga a lua, você está enxergando ela por reflexão dos raios de sol que chega até ela. Continuando aqui no quinto, meios de propagação da luz. Tá? Existem várias formas e vários meios de propagação da luz. Vamos aqui ao primeiro, o meio transparente. Tá? Meio óptico que permite a propagação regular da luz. Exemplo, eu tenho ar, eu tenho vidro, eu tenho papel, celofane e etc. Tá? Então a gente tem aqui uma vela acesa, e a gente tem o anteparo. Só que esse anteparo ele é
transparente, ou seja, digamos aqui seja um vidro, tá? Transparente, ou seja, o raio de luz ele vai passar esse meio transparente e vai chegar até nós, tá? Sem sofrer nenhum tipo de desvio. Os raios paralelos iniciam paralelamente e vão chegar até a nossa visão também paralelamente, ou seja, eu vou conseguir ver o objeto, a chama da vela com nitidez, tá? Bem nítido, certo? Através quando a luz passar por esse meio, tá? Então esse meio ele vai ser um meio transparente. Observação: o observador vê o objeto com nitidez, tá? Ele vai enxergar o objeto bem nítido, sem desfocar, sem dificultar aquela visão, a visão do anteparar, a visão do objeto, no caso aí a vela. Os meios translúcidos, meio óptico que permite a propagação irregular da luz. Exemplo: o vidro fosco, o papel vegetal, tecido fino, etc. Por exemplo, de novo a gente temos a vela aqui. Então os raios de luz eles vão sair paralelamente da vela, vão atravessar o meio, só que aqui no decorrer ele vai sofrer algumas refrações, reflexões, e quando ele sair do outro lado, ele não vai sair totalmente paralelo, ele vai ter alguns raios ainda que vão sair, né, distorcido, desfocado. Então essa pessoa ela não vai enxergar o objeto com nitidez. Isso acontece, por exemplo, em boxe do banheiro. Tem alguns boxes de banheiro que a luz se propaga, mas você não consegue ver o objeto através desse meio com nitidez, tá? Acontece muito. Tem aqueles vidraça de banco que às vezes você tenta visualizar alguma coisa, mas não visualiza nada, tá? É meio desfocado. Então esses meios de propagação eles são chamados meios translúcidos, tá? A luz vai se propagar mas com uma certa irregularidade, tá? A pessoa não vai enxergar o objeto com nitidez, ela vai enxergar o objeto desfocado, distorcido, sem foco, certo? Observação: o observador não vê o objeto com nitidez, tá? Ele vai visualizar com certo desfoque, a imagem vai aparecer desfocada para esse observador. E finalmente a gente tem aí o meio opaco, meio óptico que não permite a propagação da luz. Exemplo: a madeira, placa metálica, tijolo, etc. Ou seja, são meios que não vão propagar a luz, ou seja, o observador não consegue ver a chama da vela, né, se esse meio for opaco, tá? Então é todo aquele meio que vai dificultar com que a luz se propague por ele, tá? Então esses meios são chamados meios opacos, onde a luz não vai se propagar para chegar até o observador, tá? Observação: o observador não vê o objeto, tá? É bem fácil, é bem simples, tá? Então quando a luz não se propagar no meio, esse meio vai ser chamado meio opaco.